E vamos à nossa próxima aula, e hoje começamos tratamento de imagem, ou seja, ajustes de imagem. Então aqui no menu Image, ou imagem para quem tiver em português, eu tenho aqui Adjustments ou ajustes. E eu vou trabalhar com os principais aqui, vou mostrar como que eles funcionam, o que vocês podem trazer das imagens de vocês. Observem que ele é dividido em blocos. A questão de luzes, a questão de cores, tá? E saturação, a questão de trabalhar com inversão, posterize, gradient map, selective color, sombras e luzes altas, aplicar uma tonalização HDR e dessaturar e substituir cores da tua imagem. A mais clássica, com certeza, é o Brightness and Contrast, ou brilho e contraste. Como o nome já diz, ou eu retiro o brilho da imagem, ou eu acrescento, e trabalho com os contrastes da minha imagem. É claro que tem que tomar um cuidado para não, a não ser que você queira mesmo algo mais bem saturado, ou então algo bem mais sombrio. Então eu posso até trabalhar o contraste aqui também para poder fazer a minha variação. Se eu der um alto, ele calcula a imagem e traz o resultado que ele considera mais interessante, tá? Isso é uma coisa legal que nós temos aqui dentro dele, tá? Então, brilho e contraste, sem segredo, talvez um dos mais fáceis de serem utilizados. Vou mudar aqui um pouquinho, só para não ficar sempre na mesma imagem. Outro modo que eu gosto muito são os levels, ou níveis. Nós chegamos a utilizar eles já em algumas aulas. Nós temos aqui, então, os níveis de entrada, onde aqui eu tenho os pontos de claro para escuro, ou de escuro para claro. E, logicamente, os meus pontos médios. Então, aqui eu trabalho o que? Eu tenho um histograma que me mostra justamente esse trabalho dos níveis de entradas de luzes nessa imagem. E aqui eu vou ter o inverso, que seriam os níveis de saída dessa luz. Além disso, eu posso trabalhar diretamente num canal, por exemplo. Eu vou pegar aqui o Green e eu vou, olha, trabalhar só nos verdes da imagem. Isso me dá, por exemplo, uma possibilidade de trabalhar efeitos diferentes nessa imagem, certo? Então eu posso brincar com a questão de trabalhar nos efeitos só verdes da imagem, tá? Vou dar acho que é um Ctrl, se eu não me engano, e ele zera tudo, tá? Não, acho que é mais fácil cancelar e abrir de volta, porque vai demorar muito para mim estar corrigindo ele ali, tá? Então, ou então eu posso definir através de presets. Então eu peguei aqui um Darken, ou se eu quiser um Increase, e assim por diante, meios tons, tá? Mas eu também posso definir o meu, por exemplo, se eu venho aqui, eu vou mudar aqui um pouco, eu vou trabalhar aqui só no, vou dar uma zerada, eu vou trabalhar só nos vermelhos, tá? Então eu mexo aqui, vou acrescentar um pouco mais de vermelho na imagem e vou tirar um pouco aqui na saída, só aqui mesmo, tá? Só para deixá-la um pouco mais avermelhada. Eu posso vir aqui e dar um Save Preset. Então, olha lá, ele vai salvar com um nome. Eu vou chamar de Marcos. Vou jogar aqui na minha área de trabalho, tá? Porque depois eu excluo, não tem problema. Beleza. Se eu quiser aplicar, vou dar um Revert aqui, tá? Aplicar o mesmo preset nessa imagem novamente. Eu venho lá em Image, Adjustments, Níveis. Ele apareceu aqui já, porque foi o último que eu fiz. Ou então eu viria aqui em Load, Preset. Vou pegar na minha área de trabalho. Tá lá, e ele aplica para mim. Tá vendo que ele mostra aqui no canal RGB, mas ele mostrou o vermelho lá por trás sendo ativado. Então essa também é uma dos elementos que a gente usa bastante, até pela questão de muitas vezes você precisar deixar bem mais escuro mesmo uma cena, tá? Aí nós temos aqui também as curvas. As curvas é o que eu sempre digo, é um caso de amor e ódio dentro do Photoshop, tá? Então acontece às vezes de você ter uma dificuldade no início com ela, mas depois que você pega o jeito, vai tranquilo. Também eu tenho outputs e tenho inputs, certo? Eles não abrem a caixinha aqui para mim enquanto eu não definir um valor. Se eu defino aqui um valor para a saída, eu clareio a minha imagem, daí eu consigo mexer aqui tranquilamente.
que eu posso trabalhar. E aí, lógico, por isso que eu falei, elas são meio chatas de serem trabalhadas. E a ideia de chamar a curva é que eu posso fazer isso, ó. Tá, só clareando, Ctrl e o clique no ponto ele volta, mas essa parte aqui é responsável pelas partes de escurecer as imagens mais para baixo e de clarear a imagem mais para cima. Tem ainda a opção de um lápis, que aí eu poderia desenhar a minha curva, mas como já foi visto ali, não é muito recomendável, né? Eu vou dar um alto aqui para ele calcular, ó. E ele chegou a um cálculo para mim que ele considera o correto para essa foto. Como que eu consigo ver? Eu vou tirar aqui o preview e agora eu vou acrescentar. E realmente ficou bom. Ficou melhor do que estava. Ó. Eu vou dar um cancelar aqui, vou dar um Ctrl J. Vamos diminuir um pouco o tamanho dela aqui para eu poder não atrapalhar tanto ali com a minha janela. E ó, Image, Adjustment, Curves. E vou clicar no botão alto. Então ele calculou aqui para mim. Deixa eu jogar ele aqui para baixo, ó. Ela era, tem que dar um OK, ela era assim, e ela ficou mais nítida realmente. Então ele melhorou a minha imagem. Isso não me impede de eu ainda mexer um pouquinho mais. Se eu vier aqui nos ajustes de curvas, eu posso ainda pegar aqui, ó, com a mãozinha e falar, olha, esse ponto aqui, tá vendo, ó? Eu quero ele um pouco mais escuro, ó. É claro que ele não mexe só numa parte, mas eu consigo forçar ele a mexer um pouco mais. Ah, mas pegou o ponto que eu não queria. Ctrl, clique no ponto, e aí você pode ir ajustando aquele pontinho ali devagar. Posso também mexer nos canais, ó, vou puxar os azuis aqui agora. E eu quero aqueles azuis um pouco mais escuros. Então eu vou puxando aqui, ó, olha como ele vai mexendo. Eu quase não tenho azul fora daquela parte do céu. Então eu posso trazer para cá. E eu tirei aquilo, revelei. Mas, ou então eu posso até deixar eles, ó. Aí, aqui ele já pegou azuis aqui embaixo, então tem que tomar um pouco de cuidado. Tá, se eu puxar aqui, eu posso mexer, criar um ponto e também ir trabalhando, ó, esses azuis conforme a minha necessidade. Tá, então eu também posso puxar aqui e definir aquele ponto mais para cá até chegar no tom que eu quero. Chegou, dou um OK e está aplicado para mim o modo curvas, tá? Ainda eu tenho aqui a parte de exposição, deixa eu dar uma zerada aqui nela novamente, ó, Adjustment Exposure. Então daí eu tenho aqui, ó, tirar a exposição da imagem. Exposição é aquela coisa, zero tudo preto, máximo branco, certo? Zero não, menos 20. Então ela é um valor assim, olha, eu quero tirar um pouco da exposição, é valores pequenos, tá? Ainda eu posso definir os offsets também pequenos para poder trabalhar isso. Às vezes eu quase nem trabalho, 0,0059. E a correção de gama, caso ainda seja necessário. Então, exposição da imagem, eu também tenho alguns presets, ó. Tá vendo que é menos 1, menos 2, plus 1, plus 2. Ou seja, sobe 1, desce 1, sobe pouca coisa mesmo. Tanto que quando se faz imagem HDR, você bate 3 fotos iguais num tripé, sendo uma com o fotômetro zerado, outro com a exposição em 1 mais 1 ou mais 2 e uma terceira com menos 1, menos 2, para ele fazer o teu HDR, tá? Que nem aqui, se eu quisesse fazer um HDR dessa imagem, eu teria ela normal, vou dar um Ctrl J, poderia vir aqui em a exposição e colocar, ó, 2, ela ficou bem estourada, então eu posso colocar aqui, ó, mais 2. Duplico essa aqui novamente, que é a minha base. Image, Adjustments. Não sei se vai dar certo, tá? Vamos ver se ele consegue pegar aqui. Menos 2. Tá lá? Ó, que ela ficou bem escura. Menos 2. Deixa eu desbloquear ela aqui. E aí com essas três eu tenho aqui Automate. Ó, Merge to HDR Pro. Ele precisa dos arquivos ou da pasta, tá vendo? Ele não conseguiu fazer aqui por ela. Teria que exportar uma a uma para poder fazer isso. Como isso é um assunto automatização que a gente pode fazer depois eu mostro como que é feito o processo. Eu teria que exportar. Vamos fazer já. Ó, vou exportar essa aqui como... Ó, vou jogar na minha área de trabalho. Mais 2. File. Export.
-2 e a normal. File, Export, né? Isso aí for web, 0. Beleza, então vamos lá agora. File, Automate, Merge to HDR Pro, Files, Browse. Vamos lá. 0, mais 2, menos 2, ok. Ele acrescentou, vou dar um ok. E ele vai fazer para mim o HDR. Tá processando ainda. E tá. Aí ele avisa qual a exposição que eu quero, ó. Ele já me diz ali as 3 imagens. Tá? Qual que vai ser o ponto inicial? Tá certo, isso aqui mesmo. Ok. E ele vai demorar mais um pouquinho. Aí ele vai me abrir o merge aqui para eu ainda dar uma corrigida naquilo que eu considere que não esteja legal. Ela é 8 bits, então não adianta jogar para 32. E eu ainda teria que fazer mais algumas correções aqui, tá? Porque como ela não é uma imagem que foi feita inicialmente para isto, ele acabou ficando meio estranho mesmo, tá? Pronto. E aí ele vai terminar o processo. Aqui não ficou legal, tá? Mas ele tem aqui os brilhos excessivos do HDR aqui, que deu um estouro muito forte, mas aqui ele conseguiu fazer. Mas a lógica é mais ou menos, a lógica é esta, é que a foto não foi uma foto escolhida para isso, tá? Mas valeu como a ideia. Teria que ser fotos bem trabalhadas mesmo para HDR, que não era esse caso, ok? Vamos lá. Continuando então, depois eu vou ter aqui a questão de cores, ó. Se eu escolher um Vibrance, eu vou trabalhar na vibratilidade e na saturação da minha imagem. Então eu posso, ó, tirar, olha a diferença de eu tirar a saturação, vou pôr a saturação em 0, que é o padrão, e tirar. Se eu tiro a saturação, ele continua colorido, tirando a vibratilidade, ele continua colorido, só que dá uma, ele tira aquele excesso do brilho. Como assim eu acrescento demais, né? O padrão é 0. Já quando eu acrescento muito saturação, vai ficar, até que essa foto aqui não ficou ruim, mas dá pra ver que ela está extremamente saturada. Como eu posso tirar? Como eu posso acrescentar muita saturação e tirar um pouco vibratilidade. E aí eu consigo ver como que fica a minha foto. Essa é a ideia da vibratilidade, tá? É trabalhar com as cores e saturação. Depois eu tenho Hue Saturation, que a gente já usou bastante, tá? Lembrando que Hue é matiz, então eu posso, ó, fazer montagens e mudanças fantásticas, ó, se eu quiser trabalhar aqui na minha imagem. Eu posso trabalhar tirando a saturação ou saturando bem ela e trabalhando a questão do brilho, tá? Vamos dar Ctrl clique, ou põe 0, né, que é o padrão que ele trabalha. E aqui eu tenho uma mãozinha, Image Adjustment, Hue Saturation, que me ajuda. Essa mão aqui é relacionada à saturação. Se eu quero, por exemplo, clicar aqui, ó, e dessaturar essa parte, ele vai entender, ó. Olha que agora ele até tira a saturação do restante, mas ele manteve, ou saturar demais, mas ele manteve ali para mim. Isso quer dizer, poxa, eu quero dar uma saturada um pouco mais ali no mato, ó lá, ó. Ele faz. Quero tirar um pouco da saturação da estrada, ó. Ele tira. Tá? Então eu consigo. Se eu usar a mesma mãozinha com o Alt, é o Alt, deixa eu ver, aqui. Não, eu não lembro. Agora me fugiu qual que é a tecla aqui que ele faz isso pra mim. Espera aí que eu tô... Deixa eu só dar será que eu mexi em algumas coisas ali. Hue Saturation, mãozinha padrão, saturação. Com o Ctrl, tá? Eu vou trabalhar daí a matiz naquela área só. Então, lógico, ele pegou um pouco do telhado, mas olha. Como eu já estou dando outra visão para minha imagem. Então, o Ctrl aqui funciona assim, ó, ele foi pro blues daí, porque ele entendeu que eu estava trabalhando nos blues, ó. Com o Ctrl aqui, ó, aqui são os amarelos da imagem. Aqui são os vermelhos. Então, ó, ele entende como se eu estivesse mudando aqui. Os magentas, ó, quero pegar só os magentas agora, ó. Vou dar um OK. E olha a diferença que eu tenho na minha imagem, tá?
Então ele me dá essa possibilidade. O Hue Saturation é fantástico, talvez o filtro que eu mais utilize seja ele. Só vou reverter aqui, justamente por essa possibilidade que eu tenho. Eu posso mexer em toda a imagem, e aí ele calcula toda ela para mim, ou eu posso mexer em canais, certo? Ó, saturando só, dessaturando aqui. Se eu apertar o Ctrl, eu vou mexer só nos amarelos. E além disso, eu tenho aqui ainda a opção de Colorize. E ainda aqui, ó, ele me diz em qual faixa que está mexendo. Eu quero mexer nos amarelos, mas eu quero puxar um pouquinho mais ele aqui para cá e um pouco para cá. Ó, ele vai entender para mim aquilo que eu estou mexendo ali dentro dessa faixa de cores. Então eu defino essa faixa de cores aqui dentro do que eu quero mexer. E eu tenho a opção de Colorize, que aí ele me colore a imagem inteira numa cor que eu esteja selecionando. Tanto que ele não me dá a opção de escolha. Eu só posso mexer com as luzes, com a saturação e com a cor, tá? É claro que eu posso, por exemplo, vou fazer uma seleção bem rapidinha aqui, ó. Eu quero mexer só na casa e um pouquinho em volta, sem problema. Adjustments, Hue Saturation e ó. Claro, ali eu fiz uma seleção bem, desculpa o termo, porca, né? Mas ele me dá a possibilidade de mexer só naquela partezinha ali, sem problema algum, tá? Ok, além disso eu ainda tenho aqui Color Balance, que são os balanços das cores mesmo. Quanto que eu quero a mais de ciano ou de red na minha imagem, ou magenta ou verde, ou yellow e azul. Então eu tenho 6 graduações aqui. Isso que eu estou mexendo com os meios tons. Eu posso mexer só nas sombras da imagem e nas luzes altas dentro dessa imagem. Então assim, conhecer um pouco de imagem também torna-se necessário quando se trabalha com ajustes de imagem, tá? Então, o que é sombra, o que é altas luzes, isso não é que a gente não queira explicar, mas se for passar a explicar tudo isso dentro aqui desse módulo, nós vamos ter uma aula de umas 4, 5 horas tranquilamente até chegar no que eu quero. Outra coisa, não esqueça que eu posso aplicar um efeito e nada me impede de aplicar outro em cima. Você viu que eu apliquei ali um efeito que foi justamente o efeito de Color Balance e agora um Hue Saturation. A outra situação que eu tenho, eu vou puxar essa outra imagem aqui, é quando eu trabalho, ó, com Black and White, ou pretos e brancos. O que acontece muito é que tem gente que acha que preto e branco ele é só cinza, e não é, gente. O preto e branco ele continua mantendo todos os canais de cores. Tanto que ó, todo preto ele vai ter uma parte de reds. Ó, conforme eu acrescento ou tiro reds, você vê que ele muda ali para mim. De amarelos, tá? De verdes, ó, de cianos, que está lá no meu céu, de azuis mesmo, e magentas. Além de eu dar um tint. E olha só, ele já me fez um sépia, mas eu quero um sépia um pouco mais claro, ó, menos saturado ou mais saturado, tirando um pouco mais para o amarelo ou bem mais para o laranja. E eu tenho também diversos outros filtros prontos, tá? Se eu colocar aqui um infrared, ó, ele pôs um preto infravermelho. Se eu coloco um neutral density, tá? Ou um yellow filter, ó, ele coloca. E quando eu marco o tint, daí muda de figura, né? Então, quando se falou em preto e branco, eu tenho muita coisa aqui. Eu posso acrescentar também um photo filter, que é um filtro de foto. Então eu tenho aqui, ó, a opção de preservar. Ele acrescentou para mim um filtro quente, por isso que o Warming Filter. E o quanto eu quero ele quente na foto? Tá, mas ele tem isso não. Eu tenho aqui, ó, um filtro avermelhado. Então ele coloca, eu quero um filtro, sei lá, underwater, ó. Então ele já azulou, até tem a ver com eles estão na piscina. Mas eu também posso trabalhar com cores. Eu não quero essa cor, eu quero um verde aqui e vou, ó. E aí quanto que eu quero preservar da luminosidade desse filtro de foto aplicado. Lembrando, é um filtro de foto. Ele não vai mudar a cor aqui para verde, tá? Ele vai aplicar apenas esse filtro em cima disso, ok? Vou
Opa, aqui tem um negócio que não tem nada. Tá? O que mais? Eu tenho aqui também o misturador de canais, que eu posso dar mais vermelhos ou tirar vermelhos da foto. Eu tô no canal Head, então cada um deles também, ó, eu posso alterar. O legal é que você pode muito bem, por exemplo, fazer uma seleção aqui. Vou fazer uma seleção bem simples aqui, tá? No cabelo dela só. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais, né? Deixa eu dar um Select and Mask para dar uma melhorada ali agora. Nossa, ficou muito ruim essa seleção, né, gente? Deixa eu dar um Ctrl D aqui. Vamos fazer com essa ferramenta aqui, procurando pegar só o cabelo dela. Aqui pegou um pouquinho a mais. Tá. Aqui um pouquinho ainda que faltou. Aí sim, Select and Mask. Vamos dar só uma suavizada aqui assim. Tá, com esse aqui é melhor. Tava com um pincel não muito adequado para isso. Vamos dar um Decontaminate e dar um OK. Então tá lá, ele aplicou, mas eu vou deixar ela visível aqui embaixo. E eu vou trabalhar aqui na máscara. E quando eu venho Image, Adjustment, tem que ser na imagem. Image, Adjustment, ó, Canyon Mixer. E eu posso brincar. Ah, mas aqui não ficou legal. Gente, é que faltou dar uma pequena nevoada aqui. Mas eu vou deixar assim, ó. E aqui agora na máscara, eu vou pegar o meu pincel com bastante pressão, ó. Mais. E aí eu poderia brincar aqui, ó. Vazou um pouco de tinta quando ela tava pintando o cabelo de verde, ó. Tá? Aqui faltou um pouco, ó. Na realidade, tá minha foto inteira pintada. Eu apenas acrescentei aqui algumas cores. Tá bem grosseiramente, tá? Pra gente, porque na aula já tá ficando bem longa, ainda tem muita coisa para ver, mas eu conseguiria já mexer aqui com essa parte do cabelo dela. Eu tenho também aqui ainda Color Lookup, que ele carrega um LUT, tá? Então eu tenho alguns LUTs que eu deixei lá na pastinha para vocês. Eu tenho acho que um aqui na minha área de trabalho. Deixa eu pegar aqui, que acho que tá mais fácil por aqui. Se eu não deletei, tá aqui, ó, não, ó, um LUT para Teal and Orange. Então eu posso vir aqui, deixa eu pegar esse aqui, acho que vai ficar interessante, ó. Image Adjustment, Color Lookup. Eu preciso de um LUT. LUT nada mais é do que um arquivo de cores. Vou dar um... Ó, ele tem aqui já um que eu usei, mas eu vou dar um Load LUT da minha área de trabalho. Ele já achou ali, ó, quando eu dou um Load. Ó, o que ele fez para mim? Vou dar um OK. E ele trabalhou então os laranjas e os azuis da imagem para deixar um pouco diferente, tá? Por exemplo... Dar um file revert aqui para ver como ficaria esse mesmo LUT aqui. Edit, desculpa, Image Adjustment, Color Lookup. Ó, ele já tá lá embaixo. Ah, não, não é aquele. Aquele é um outro. Ó, aqui já ficou uma coisa legal, né? Eu tenho aqui um laranja bem forte em cima do meu verde, ali em cima do azul. Tá ok? A gente vai depois fazer exemplos de Teal and Orange também pegando dessa imagem aqui, tá? Vamos ver na família da piscina, vamos dar um revert nela aqui. Adjustments, ó, Color Lookup. Eu vou usar esse outro aqui agora, tá vendo? Ó, Teal and Orange plus Contrast, que é nativo, ó, ele ficou dessa forma. Tá, e se eu usar esse que eu acabei de deixar lá na área de trabalho, como que ele ficaria? Ó, ele já trabalha um pouco diferente as cores. Claro que eu posso ainda
mexer um pouco, mas não tem muito segredo. É um LUT, é uma ferramenta pronta, é algo que já está ali, que você vai ter utilizando. Tem muitos LUTs na internet, se digitar no Google lá, LUT para Photoshop, aplica em bastante coisa. O legal do LUT é que ele pode ser usado no Photoshop, ele pode ser usado no Premiere para edição de vídeo, no After Effects, e existe uma forma de usar ele no Lightroom, tá? O Lightroom nativamente não suporta um LUT, mas aí você usa o Adobe Camera Raw do Photoshop, grava isso num formato que possa ser lido lá pelo Lightroom, tá? Então assim, quando a gente estiver fazendo a parte de integração com o Lightroom, eu volto nisso e ponho numa aula como que isso vai ser feito. Lá para o final do curso nós vamos ter uma integração do Photoshop também com o Lightroom, ok? Bom, vamos lá, vamos aproveitar que vou dar um revert, ele já foi. Aí eu ainda vou ter aqui a opção de inverter as cores, que é ver ela no negativo. Isso é legal quando você tem foto com pretos e brancos, por exemplo, que nem nessa aqui, se eu der um invert, eu tenho uma inversão mesmo total das cores. E lógico, se eu voltar aqui ele traz para mim. Tem a opção ainda, vou dar um revert aqui também, de trabalhar com as opções de posterize. Então posterizar a minha imagem, né? Aqui também ela trabalha muito assim, ó, 2, 6, ó, daí ela vai tirando mais do que isso aqui eu tenho e transforma ela quase num desenho, ó, tá? Ó, vamos dar um revert aqui, image e ó, o posterize, tá? Então, poxa, em 2 como que ela ficaria? Muito, mas fica bem desenho, ó. E ela vai, ó, quanto mais aqui eu trabalho, menos a opção de pôster ela me dá. Tenho também aqui Color Balance, Threshold, que aí é para pretos e brancos mesmo. É só preto e branco, então tá vendo ó, que ele conseguiu marcar para mim. Isso é legal quando você precisa recortar também algo de uma imagem. Porra, como assim? Ah, eu vou pegar aqui, ó. Se eu fizer nessa imagem, o que ele fez para mim? Ele selecionou bem o que são os pretos aqui na imagem, certo? Mesmo que fosse essa parte. Então eu posso criar, vamos voltar aqui, ó, só para entender, ó, venho aqui, eu dou um Ctrl J, eu uso aqui, ó, os adjustments e pego ali e, ó, eu tenho só o que é preto. Então, ok. Então nessa imagem de cima aqui, eu posso pegar minha varinha mágica, vou fazer por ela mesmo, ó. Selecionei só o que é preto na imagem. Quando eu tiro aqui, eu tenho aqui também. E aí eu posso eliminar o que não me interessa, né? Vou usar aqui o Alt para tirar aquilo que não me interessa, que está selecionado, né? Que vai até ali mais ou menos, o rosto dela, ó, não quero toda essa parte aqui assim. Eu quero deixar só o que é cabelo, que nem eu estava fazendo naquela hora. Isso aqui não interessa, cabelo aqui não interessa, tal. E aí logicamente que eu vou ter que somar um pouquinho e vou acertando para me selecionar. Essa moça que não ajuda muito porque a foto dela é quase toda preta, né? Se a gente analisar que eu tenho bastante coisa, mas ele me dá essa possibilidade. E aí depois eu posso, aí em cima disso também, se for o caso, dar um Hue Saturation, ó. E aí eu vou trabalhando as cores, ó. E aí eu vou tirando, colocando novas cores, tá? O brilho pode deixar, mas olha a diferença que eu tenho agora. E ele já colocou para mim ali. Então, misturar as situações é fantástico aqui, ó. O que mais que eu poderia colocar aqui? Eu poderia dar um levels aqui ainda, ó, e escurecer bem a parte, ou dar uma clareada nas partes mais claras, certo? Eu posso ainda voltar lá no Channel Mixer e ó, definir uma nova padronização e fazer um pôster, fazer alguma coisa puxando dentro dessa lógica, usando aquela primeira opção que eu tinha, tá? Que foi justamente aqui o meu threshold. Gradient Map é um mapa de gradiente em cima da foto. Ele vai pegar um dos gradientes existentes. Procure trabalhar com algum que tenha branco, tá? Que nem esse primeiro, ou que trouxe ali, justamente para que ele não detone tanto. Mesmo que você pegue lá um outro, ó, vamos pegar um purple, ó. Procure um que tenha uma claridade, que nem esse aqui não ficou tão legal. Então você poderia chamar ele aqui e falar, olha, esse canto aqui tem que ser branco. Aqui eu posso até escurecer um pouco mais, puxando para um purple mesmo aqui, ó. Tá?
E aí, logicamente, que você vai... É que eu não estava vendo, né? Você pode ir controlando aqui, ó, o quanto você quer do branco para trabalhar dentro da tua foto. A ideia do mapa de gradiente é justamente esse, aplicar um gradiente inteiro sobre uma foto, tá? Ó, que nem esse aqui com o azul com o branco, ficou interessante. Poxa, gostei disso, mas e se eu quisesse testar aqui que nem aquela hora? Não quero azul, quero o purple mesmo, ó. Aí ele conseguiu trazer para mim do jeito que eu quero. Vai depender daquilo, qual que é o resultado que eu quero trazer da imagem, tá? E, ó, e eu não precisei, eu não perco o que? As texturas da minha imagem. Isso que é o legal. Eu não perco nessa parte, eu não chego a perder informações, tá? O que mais? Ainda eu tenho aqui as opções de cor seletiva, que eu posso capturar, por exemplo, ó, eu quero mexer nos verdes ali, naquela partezinha. E aí eu vou definir quanto de ciano eu quero nessa imagem, quanto de magenta, quanto de yellow. Ela ajuda a mexer. Nesse caso eu não tenho nada de vermelho. Vamos para os verdes agora, ó. Aí ele já me dá um pouquinho mais de alteração, ó. Esse aqui é a imagem nativa. Essa é com o preview que eu coloquei aqui agora, tá? Isso ajuda muito quando você pega, por exemplo, uma imagem que a roupa dela não tá tão legal, tá? Que nem, por exemplo, a gente até mexeu com uma imagem outro dia que o vestido da mulher, que era esse aqui, deixa eu trazer de volta, essa aqui. Ó, se a gente analisar, ele não tá bem preto, mas eu gostaria que ele tivesse mais escuro. Então eu posso vir em Image, Adjustment, Selective Color e falar, eu quero trabalhar nos pretos. E ó, ou eu tiro, ou eu dou mais. Ó, lógico, eu não posso estourar, senão some até a textura, né? O padrão que era 0, ele tá bem fosco, olhem aqui. Quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, não precisa ir muito. Um 17, eu já tenho uma outra cor na roupa dela. Eu já dei uma reforço. Pô, gostei de mexer agora nos vermelhos. Então, imagem, ajustes, Selective Color. E ó, eu vou pôr um pouco mais de magenta. Ou vou tirar o magenta totalmente, ó. E aí ele mudou ali pra mim. Poxa, isso é fantástico, certo? Isso me... Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Reverter. Ah, aqui a boia, que tá amarela. Dá pra deixar um pouco, vai mexer no óculos e na pele. Vamos mexer nos azuis então, ó. Imagem, Adjustments, Selective Color. Posso capturar ali, mas eu já estou dizendo, eu quero os azuis, os cianos mesmo, ó. Eu posso dar mais informação ou tirar a informação do ciano. Esse ciano também tem um pouco de azul. Então vou dar um pouco mais de informação. Tá, e nos vermelhos, o que eu posso fazer? Eu posso tirar essa informação de vermelho que tem. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu tenho vermelho aqui na roupa dela, tá? Se eu tiro um preview, eu consigo visualizar mais isso. E os amarelos? Ó, eu posso dar mais saturação neles. E fica bem reforçado. Afinal, aqui é uma foto que dá para reforçar bastante. Ela me permite isto, tá? E aqui, né, nessa parte eu tenho sombras e luzes altas. O primeiro, logicamente, eu estou trabalhando só nas sombras da imagem, ó. Aqui eu consigo visualizar bem, porque eu tenho um efeito de sombra bem grande aqui, ó. Olha ali como modifica dentro do chapéu dela, no rosto deles, ó, como mexe nessa parte. E as luzes altas, ó, aqui eu estou tirando e aqui eu vou acrescentando. Quer dizer, eu vou acrescentando ou retirando conteúdo aqui dessa área. Além disso, eu ainda tenho tonalização HDR, tá? HDR não é uma coisa tão fácil de trabalhar, mas ele vai simular dentro da foto, da foto um HDR. HDR é como se fosse um alto brilho, tá, na foto. Tem que se tomar um pouco de cuidado no uso dele. O que mais? Ainda eu tenho aqui Desaturate, como o nome já diz, dessatura toda a foto. E eu tenho aqui um elemento que eu acho muito legal, que é o Match Color, que você pode trabalhar a luminância da foto, a intensidade de cor e o fade. E o que eu mais gosto aqui mesmo dele tá aqui, ó. A possibilidade de eu aplicar uma foto sobre outra. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, a Europa.
e trazer aqui para dentro. Então ele trouxe aquela imagem e me jogou nessa foto. Ah, ficou apagada, claro. Eu posso ter um fade para misturar elas, o quanto eu quero que elas se misturem. A intensidade de cor aplicada, se vai ser mais ou menos, ó, em cima. E qual é a luminância dessa foto. Então essas duas aqui, elas continuam sendo trabalhadas justamente, né, 100. E aqui acho que também é 100. Mas, e ó, neutralizando inclusive, mas o que interessa mais está aqui, ó, é o layer. E outra coisa, ele pega layer que exista ainda. Isso é legal, que eu posso ter, por exemplo, uma foto que nessa aqui, ó, que as cores são essas daqui, que são o meu Teal and Orange. Não precisa ser muita coisa. E quando eu venho aqui, pode ser essa aqui também, ó, Image. Olha só, eu vou dar um Ctrl J para a gente ver o antes e o depois. Imagem, Adjustments, Match Color. E eu vou pegar justamente o Teal and Orange. Olha só o que ele fez com a minha imagem. Aqui eu tenho um fade que eu posso deixar bem. Qual a quantidade de cores intensiva? Vou puxar um pouquinho aqui. Vou também trabalhar. E olha, deixa ele aplicar ali para mim. Essa era a imagem antes. Lógico, uma foto muito bem batida. E aqui a imagem já trabalhando as cores do Teal and Orange. Tá? Vou até fechar aqui para não ficar muita coisa. Vamos ver aqui não, nessa foto acho que não precisa. Vamos ver a Europa como ficaria. Imagem. Match Color. Eu vou escolher lá o Teal and Orange. Olha, não ficou tão legal, certo? Eu vou dar um fade aqui porque o vermelho ali ficou ruim. Se eu tirar aquele vermelho, fica fantástico, tá? Ficaria legal. Eu acho que a família também fica legal. Image Adjustment. Match Color. É, mais ou menos. Eu achei que ela ficaria melhor. O legal é que você pode vir no Google e digitar aqui, por exemplo, ó, paleta de cores cinema. Ele vai listar para você ali uma série de paletas de cores que podem ser utilizadas, tá? Ele está um pouco carregado, que acho que minha internet está meio pesada aqui no momento. Tá? Mas ele vai trazer ali diversas cores, ó, de paletas de filme que você pode baixar, ver qual que casa melhor com a tua imagem, logicamente. Não dá para ir baixando qualquer coisa e achar que vai ficar legal, certo? Ó, aqui o Up, o Profissional, Matrix, o Resgate, acho que é Resgate se eu não me engano, Clube da Luta. Alice tem muitas cores, né, que eu posso trabalhar. O Pi, tá? Então eu tenho bastante coisa que eu possa estar utilizando aqui também. Ainda eu tenho aqui a opção de Replace Color, que é justamente você... Vou pegar aqui, ó, eu quero trocar o amarelo. Eu marco aqui e aqui embaixo eu vou selecionando a cor que eu quero daquele amarelo. Eu posso acrescentar e falar, olha, eu quero esse amarelo aqui também. É claro que ele vai começar a pegar aqui, ó, e aí conforme eu for somando, vai pegar o rosto das pessoas também. Então, daí eu vou ter que dar um fuse nisso aqui para tentar tirar, para chegar naquilo. Então, para trabalhar com isso, procurem uma foto que tenha um bom contraste, que nem aqui, ó. Image, Adjustment, Replace Color, e eu vou tirar dessa parte aqui, ó. Olha como eu mudo rapidamente as cores. Poxa, eu preciso que a camisa dela seja vermelho, porque vai casar de repente com a publicidade, mas não estava tão vermelho. Ah, mas pegou o batom também, gente. Aí é aquela coisa, antes de fazer isso, faz uma duplicata, faz uma máscara e tira ali os efeitos, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, vou fazer um Ctrl J, e nessa imagem eu posso fazer uma máscara só naquela parte, ou deletar daquela parte ali. Então eu vou repetir o processo, ó. Image, Adjustments, Replace Color. Eu quero tirar daqui e eu vou mudar para vou por um azul, por exemplo, ou um vermelho mesmo, que nem eu tava aquela hora. Cadê o vermelho aqui? Pode ser esse. Vou dar uma saturada bem forte. Ah, mas pegou o batom dela. Tudo bem, eu dou um OK. Eu não quero aquele batom, então eu posso usar minha borracha aqui. Como eu dupliquei a imagem, eu simplesmente faço isso. Ah, mas você apagou a imagem ali. Tudo bem. A ideia
era justamente esta mesmo. Eu quero só a camisa dela. Ó, o restante não vai ter, porque a foto tinha um grande contraste. Depois, eu tenho que mandar essa foto com uma coisa só. Botão direito, seleciona as duas camadas, Flatten Image, pronto, tá feito, sem estresse, e você pode mandar a imagem para frente. E a última opção é justamente aqui, Equalize. Ele não faz nada, ele apenas equaliza a imagem, tá? Eu sei que a nossa aula ela está ficando longa, mas eu acho legal a gente trabalhar agora também num tratamento mesmo da imagem. Então eu vou pegar a imagem tele, que a gente já tem lá no Photoshop, na pasta lá, vou trazer ela para cá, e a gente vai fazer um tratamento nessa foto, usando algumas das coisas que nós já vimos, tá? Eu vou fechar todas aqui, para não ficar pesado enquanto eu vou fazendo esse exercício. Pronto, tá? Para que a gente possa justamente trabalhar essa imagem. Então, primeira coisa, Ctrl J para duplicar. Vou entrar em Image, Adjustment, Levels. Ele vai trazer os levels ali para mim, tá? Eu vou trabalhar aqui já com alguns valores, logicamente que esse exemplo eu já fiz ele um pouco antes, né? É um exercício que eu trabalho nos meus cursos presenciais. E eu já defini, olha, que eu sei que entrada aqui eu vou ter um 13 para dar uma melhoradinha. Aqui, diferente da separação de frequências, que é um tratamento publicitário que nós veremos mais à frente, eu trabalho com uma correção um pouco mais real, tá? Então, ó, eu já coloquei aqui, varia um pouco, certo? De foto para foto, mas que nem nessa aqui, por mais que fique bem claro mesmo, não tem problema essa ideia, porque a gente vai começar a arrumar aqui agora. Então a primeira coisa foi colocar nos levels 13 no primeiro campo aqui no input levels, 173 e 228, vai de 0 a 255. Na saída eu não vou mexer em nada, vou dar um OK. Depois eu vou vir aqui em Image, Adjustment, Curves. Dentro de Curves, eu também vou precisar fazer um pequeno ajuste. Eu só vou dar uma puxada aqui para ele criar as caixas de Input e Output. E no Input eu vou pôr 118, vai clarear bem. E no Output 136. Tudo bem, fica um pouco estranho, não tem problema. Eu vou corrigir agora esse excesso, tá? Esse excesso, para isso, eu vou dar um OK, logicamente, né? Entrar em Image, Adjustments e Brilho e Saturação, que é onde eu vou colocar aqui. Eu vou mexer só na minha saturação e vou colocar em 36, 38, 37. Então você fala, poxa, mas agora está ficando mais estranho ainda. Não tem problema. Vamos agora acertar o contraste dessa foto. Então, OK. Tá vendo que eu estou trabalhando com muita coisa daquilo ali. Image, Adjustment, Brilho e Contraste. Tá? E o contraste que eu vou mexer, que eu vou colocar 12. Tá? E vou dar um OK também. Tá? Eu vou precisar agora usar um recurso que nós veremos mais à frente, mas não tem como você mexer numa coisa só, que vai ser um filtro. Então eu vou lá agora em Filter, daí depois eu vou em Sharpen, um Sharp Mask, tá? Eu vou diminuir aqui para a gente ver a imagem dela, ó, aqui. No meu Amorph eu vou pôr 150. No raio vai ser 0,5 e 3 de threshold. Vou dar mais um OK, tá? E agora eu vou tirar as sardas dela e vou tirar um pouco com o quê? Posso usar, vou direto usar aqui, né? Tá. Só cuidado um pouco, tá, gente? Assim, eu sempre falo, sarda é uma coisinha que às vezes a pessoa quer ter pintas, marcas. Então assim,
A não ser que seja uma coisa bem publicitária, que não é o caso aqui, que daí a pessoa não tem nem que questionar, ela assina um contrato, a não ser que seja algo que seja uma marca muito grande. Até um dos casos clássicos foi da artista Angélica, que tentaram, parece, a gente escuta isso, nunca vem oficial, né? Tirar as sardas, aquela pinta que ela tem na perna, e ela falou: não, eu não quero que ninguém mexa nisso aí, porque justamente é a minha marca, tá? E agora nós vamos só mexer um pouco mais aqui na parte de brilhos e contraste também da minha ferramenta. Eu vou entrar aqui em Image, Adjust, Brilho e Contraste. Eu vou tirar um pouco do brilho, que eu acho que tinha ficado muito excessivo. E eu vou acrescentar bastante contraste. E aí eu vou dar um OK, tá? Falta ainda, ó, então esse aqui é meu antes e meu depois, tá? Ficou um pouco escuro aqui, eu posso daí agora aplicar uma máscara se for necessário para poder corrigir isso, mas aqui eu já tenho um tratamento um pouco mais leve. Mesma coisa, eu não gostei muito, eu gostaria do olho dela como era antes, ó. Então eu posso acrescentar aqui, ó, eu estou aplicando justamente a borracha naquele ponto, já que assim, ó, e estou trazendo de volta a borracha com um pouco de feather, tá vendo? Ó, o hardness dela tá em 0, tá on, tá bom, para que eu recupere aquela parte ali, ó, sem aqui também, ó. Aqui tá vendo, se eu tirar muito vai voltar como era, então tem que dar um Ctrl Z e eu quero só deixar o óleo dela bem trabalhado. Aqui ainda o que eu vou fazer, eu vou chamar essa ferramenta, vou começar, acho que aqui vai ter que ser usado o laço mesmo. Vamos lá, Ctrl mais, aqui eu tenho bastante espaço. Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar para mim com o Quick Selection, porque eu quero pegar os dentes dela, tá? Os dentes dela estão meio amarelados ali. Bem, eu pego mais aqui, depois eu tiro. Aqui, por exemplo, passou, venho com o Alt. Isso não vai funcionar direito. Deixa eu pegar o laço. O laço funciona melhor aqui para tirar. E aqui também, opa, aqui faltou. Deixa eu só deixar ele já no mais. Aqui faltou ele inteiro praticamente. Aqui também tem que pegar ali. Veja bem, não é uma foto de modelo, é uma foto de uma pessoa comum. Então, logicamente, eu tenho que cuidar. Não quero deixar igual o dente do jogador Firmino, mas eu posso vir aqui em Adjustment, Hue Saturation e começar a tirar a saturação. Ó, tá bom assim, já tá até exagerado. Ctrl D, Ctrl 0 e tá lá, gente. Esse é o meu antes, a foto sem vida. Esse é o depois, a foto com vida. Ah, mas e o cabelo ali, tá, dá pra brincar um pouco mais, dá pra tirar apagar isso aqui do cabelo também. Eu acho que aqui o cabelo também não ficou legal. Opa, eu tô com a ferramenta errada. Deixa eu só voltar ali. Deixa eu ver. Nossa, pesou. Deixa eu voltar no histórico aqui, até aqui. Aí. Era aqui. É porque eu quero o cabelo dela ao natural ali. Aí. O cabelo dela que eu não quero que seja alterado também. Se eu precisar mexer no cabelo dela aqui, vai ser através da questão. Então a borracha me permite voltar ali naquela parte. Ó, pronto. Trouxe aqui de volta o cabelo dela também. Se eu quisesse realçar os lábios, eu faço também a separação. Faço aqui, né? Vamos até usar aqui para fazer isso. Vamos pegar aqui o laço. Ela é uma pessoa que não tem os lábios tipo Angelina Jolie, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para selecionar aqui os lábios e não fugir muito. Aqui faltou só um pouquinho. Vou dar um leve Modify Feather
Tipo, não, uns 10 só, e olhe lá ainda. E aí sim, Image Adjustment, vamos lá no Hue Saturation, ó. E eu poderia brincar aqui com a saturação, vamos com a cor mesmo, ou até dar um Colorize aqui, ó, para poder ver e puxar aqui um. Olha, eu posso até voltar aqui e só dar um pouco de saturação aqui, ó, nos lábios, não mais do que isso. Ó, eles eram assim, eles vão ficar um pouco mais de vida. Ctrl D. Tá? Logicamente que ficou exagerado, não ficou legal, tá? Teria que fazer um pouquinho mais de detalhezinhos ali, mas eu já consigo ter uma foto com um pouco mais de correção dentro daquilo. Tirando talvez a questão dos lábios aqui, eu acho que o restante tá legal, tá? Até aqui, por exemplo, eu tenho uma foto que não tinha vida e que foi melhorada bastante. Então ele me dá essa possibilidade, ok? Essa aula já ficou longa, na próxima nós vamos fazer uma aula um pouco mais curta, trabalhando com canais. Obrigado a todos e até a próxima aula.